Fala pessoal, tudo jóia? Belezinha? Marcelo Haas na área. E hoje vocês vão aprender a como construir um botão que faz um gráfico mudar para o outro, como nesse exemplo aqui da tela, aqui na ferramenta Tableau. Vamos lá? Antes de começar, primeiro vamos analisar aqui essa funcionalidade, tá joia? Bem, no nosso canto superior direito, nós temos o botão no formato Toggle, tá? Que é um botão com esse formato de liga e desliga. E quando clicamos nesse botão, o nosso gráfico de mapa some e aparece uma tabela com os detalhes dos pedidos, tá? E nós vamos construir essa funcionalidade. Bem, existem duas principais formas, tá, pessoal? Uma delas super simples e uma delas um pouco mais complexa, com um pouco mais de passos, tá? Mas nenhum bicho de 7 cabeças. Nós vamos começar pela forma mais difícil. Primeiro, para você esperar até o final do vídeo e ver como é que faz a forma mais fácil só depois, mas principalmente para vocês entenderem o porquê de cada um e qual a diferença entre eles, tá? E isso vai te ajudar a escolher qual formato escolher. Bem, nós vamos iniciar a construção agora. Eu vou minimizar essa pasta aqui, essa pasta de trabalho, para a gente construir tudo do zero, tá bom? A primeira coisa que nós vamos fazer é criar o botão, porque nós vamos iniciar com a forma mais difícil, tá? Eu vou abrir uma nova planilha aqui e vou chamar ela de botão. Em seguida, eu vou criar um parâmetro e vou chamar esse parâmetro de Toggle. Como vocês podem observar, aqui nós temos uma interface um pouco diferente, tá? Essa interface, se não me engano, veio com a atualização 2022.2 e ela ficou bem mais clean, né? Eu particularmente gostei, tá? Continuando, aqui o tipo do dado ele será inteiro e nós teremos aqui uma lista de valores, onde o primeiro será 0 e o segundo será 1. E nós iniciaremos sempre com o valor 0. E vou clicar em OK. Em seguida, nós vamos criar um campo calculado, tá? Que eu vou chamar de Toggle, porque eu não estou muito criativo. E esse campo calculado, eu vou trazer apenas o meu parâmetro. Toggle também. E vou clicar em OK. Prontinho. Agora, vou clicar com o botão direito no meu campo e vou transformá-lo, vou convertê-lo para um campo de dimensão, tá? Então basta clicar com o botão direito e clicar em Convert to Dimension, ou converter para dimensão. Vou clicar e arrastar esse campo para Shapes. Então aqui em marcas, pessoal, ele deve estar com o formato Shapes, tá? Ou Shape, ou Forma, se o seu Tableau estiver em português. E vou arrastar o meu campo aqui para Shape. Agora eu vou modificar essa forma. Antes disso, eu vou clicar com o botão aqui em Toggle, no meu parâmetro, e vou mostrar o meu parâmetro para eu poder manipular os valores possíveis selecionados, tá? E vou clicar em Shape aqui para mudar a forma desse meu botão. Vou selecionar ele e vou clicar aqui para ele abrir mais opções aqui de formas. Como vocês podem observar, eu tenho uma pastinha aqui chamada Others, com dois possíveis valores. Basicamente o toggle ligado e o desligado, tá? Mas Marcelo, eu não encontro os aqui dentro do meu Tableau. Como você fez isso? Bem, é possível trazer formas diversas aqui para dentro do Tableau, trazendo as imagens para a pasta das formas aqui que o Tableau cria automaticamente, tá? Para isso, basta entrar na sua máquina, aqui na pasta Documentos ou Documents, tá? E dentro dela terá uma pasta chamada My Tableau Repository ou Meu Repositório Tableau, se o seu Tableau estiver em português. E dentro dessa pasta terá uma outra pasta chamada Formas ou Shapes. Entrando nessa pasta, basta criar uma pasta qualquer com o nome que vocês quiserem e colocar as imagens aqui dentro. Nesse caso, eu criei uma pasta chamada Others, e dentro dessa pasta chamada Others, eu coloquei as minhas duas imagens. Lembrando que o Tableau ele só reconhece, por enquanto, arquivos em JPG e PNG. Infelizmente, ele ainda não reconhece arquivos SVG, tá? Então tome muito cuidado. Basicamente, o arquivo PNG ele é um arquivo que reconhece o fundo transparente. Então, tá vendo aqui que nessas partezinhas eu não tenho cor? Então, realmente eu tenho um fundo transparente aqui. Então, minhas imagens estão no formato PNG. Se tivesse no formato JPG ou JPEG, a imagem não teria esse fundo transparente, porque essa extensão de imagem não reconhece o fundo transparente, tá bom? Depois que vocês colocarem as imagens aqui dentro da pasta, basta vir aqui em Shapes e clicar em Reload Shapes ou Recarregar Formas, tá? E ela aparecerá. Para o meu valor 0, eu vou atribuir o botão no formato desligado, tá? E vou clicar em OK. Vou mudar o meu parâmetro para o valor 1. Podem ver que o formato mudou. E vou clicar aqui no valor 1. Opa, eu acho que ele não mudou antes, né? Deixa eu ver. Ele não tinha mudado. Vamos lá. Eu tenho que clicar no valor, tá, pessoal?
Aqui agora eu posso vir e quando eu clico aqui ele atribui. Belezinha. Agora eu vou mudar meu parâmetro. Belezinha, ele mudou novamente. Agora eu vou clicar no valor novamente e atribuir a outra imagem. E vou clicar em OK. Perfeito. Vou colocar aqui em Interview só para a gente visualizar. Legal. Em seguida eu vou clicar aqui em Tooltip e desmarcar todas essas caixinhas, para que não apareça nenhuma informação quando o usuário passar em cima do botão, passar o mouse em cima do botão, tá bom? Bem, nós temos aqui duas planilhas, tá? A planilha do mapa e a planilha com a nossa tabela de pedidos. Legal. Antes disso, vamos voltar à nossa planilha do botão e vamos criar um outro campo calculado, tá? Que eu vou chamar de Toggle2, porque eu tô zero criatividades, tá? Dentro desse campo, eu vou trazer a função ABS, que é a função absoluta. Basicamente, ela pega o seu valor e traz o valor positivo dela. Então, se eu tenho, por exemplo, -2, ela vai trazer como retorno o valor 2, tá? E aqui dentro, eu vou trazer meu parâmetro Toggle, e dentro do meu parênteses, eu vou colocar -1. Prontinho, e vou clicar em OK. Em seguida, novamente vou clicar com o botão direito e clicar em Converter to Dimension. Converter para a dimensão, e dessa vez eu vou arrastar esse campo Toggle para as marcas de detalhe, tá? Apenas isso. Em seguida, nós vamos nas outras planilhas, tá? E vamos trazer o nosso campo Toggle para filtros. No caso do mapa, eu quero que ele apareça quando o meu botão estiver desligado, tá? Ou seja, quando ele estiver ativado, quer dizer que eu quero visualizar os detalhes, ou seja, a tabela. Então, nesse caso, como o meu parâmetro está selecionado no valor 1, eu vou clicar em Exclude e vou selecionar o valor 1. Belezinha, sumiu tudo. Agora eu vou para a minha pausa para beber água. Voltamos. Belezinha, na minha planilha aqui da tabela, eu vou trazer o mesmo campo para filtro. E dessa vez, eu vou marcar a opção 1, sem marcar a opção Exclude, tá? E vou clicar em OK. Por fim, nós vamos criar um dashboard. Nesse caso aqui já está pré-criado algumas opções, que basicamente é o nosso texto, e com o nosso container vertical. E para dentro dela, eu vou arrastar as minhas duas planilhas, tanto o meu Sales Map, que é a minha planilha de mapa, vou só esconder esse título aqui, tá? E tirar aqui os meus espaçamentos externos. E vou trazer aqui a minha planilha com a minha tabela, vou esconder o título e tirar meus espaçamentos externos também. Por fim, eu vou trazer a minha planilha com o meu botão no formato flutuante, tá? Nesse caso aqui eu estou segurando o Shift. Vou só esconder aqui o meu título também. E vou esconder essas outras opções que apareceram. E vou só ajustar aqui a minha tela. Eu poderia colocar aqui dentro também com um parâmetro, tá pessoal? Mas nesse caso aqui eu não quero. Belezinha. Neste caso aqui o botão ficou pequeno, então eu vou voltar para a minha planilha. E aumentar o tamanho da minha forma. Vamos ver se esse tamanho já é suficiente. Eu gostei. E está pronto o nosso botão. Agora nós vamos criar a interação desse botão, tá? Nós iremos aqui em Dashboard, Actions, ou Dashboard, né? Ou painel no caso, se não me engano aqui em português deve estar painel, e clicar em Ações. E vamos criar uma ação de alterar parâmetro, ou mudança de parâmetro. Eu vou deixar marcado aqui apenas a minha planilha botão. E aqui eu vou selecionar o meu parâmetro alvo, que será o Toggle, e vou selecionar o meu campo, que é aquele campo Toggle2 que nós criamos com a função ABS. Tá? E vou clicar em OK. Prontinho. Agora, se nós viermos aqui no formato de visualização e clicar no nosso botão, olha o que acontece. Ele já faz a mudança. Mas vocês perceberam que quando eu clico, ele faz a mudança, só que nossa planilha fica selecionada, nosso botão fica selecionado? Pois é, isso é bem chato, né? Porque o usuário precisa clicar 2 vezes para que essa ação ocorra. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar na nossa planilha e nós vamos aplicar uma funcionalidade de limpar seleção. E eu já ensinei aqui no canal. Então se você ainda não viu, clica aqui em cima, eu acho que vai aparecer aqui em cima, tá? Porque é uma funcionalidade bem legal. Então vou explicar aqui bem rápido. Se você quiser um outro exemplo dessa funcionalidade, basta clicar aqui no card e você verá. E é bem legal, tá pessoal? Lá eu ensino de uma outra forma, e uma forma bem legal mesmo. Para isso eu vou criar um campo calculado chamado True, e ele vai retornar o valor True, tá?
e vou criar um outro campo calculado chamado false. Opa, parâmetro não. Chamado false. E ele vai retornar false também. Vou arrastar esses dois campos aqui para detalhe, tanto o true quanto o false aqui para detalhe na minha planilha do meu botão, tá? E agora eu vou criar uma outra ação, só que neste caso aqui uma ação de filtro. Vou deixar selecionada apenas a minha planilha do botão. A minha planilha alvo será exatamente a minha planilha de botão. E eu vou mudar aqui para Run Action on Select e a limpeza aqui da seleção ela fará basicamente mostrar todos os valores uma vez que ela for limpa, tá? Vou clicar aqui em Selected Fields. Aqui primeiro eu vou selecionar o nosso campo True e em seguida o nosso campo False. E vou clicar em OK. OK novamente. E está pronto o sorvetinho. Agora, quando nós visualizamos e clicamos no nosso botão, olha o que acontece. Ele executa a ação, mas não fica mais selecionado, porque a nossa seleção fica toda hora limpando quando eu clico, tá? E essa é a forma mais difícil de criar esse botão aqui. A mais fácil, eu vou ensinar agora. Eu vou entrar aqui na minha planilha de detalhes novamente e vou duplicar ela, tá? Só que neste caso, eu vou remover esse filtro Toggle. Prontinho. E vou voltar aqui para o meu dashboard. Vou deixar selecionado o meu mapa, tá? E agora eu vou trazer no formato flutuante a minha planilha com a minha tabela, com os detalhes dos pedidos. Que neste caso aqui é a minha planilha duplicada. Eu vou esconder aqui o meu título, belezinha. E agora é muito simples. Lembra que eu falei que era muito simples criar o botão com a nova atualização? Basta clicar nessa setinha e clicar aqui em Add Show and Hide Button, tá? Ele trará um botão aqui que toda vez, quando eu clico nele, olha o que acontece. Ele esconde e mostra. Rápido demais, né, pessoal? Para que criar todas essas ações, essas interações, se eu tenho uma funcionalidade nativa do Tableau que pode fazer isso, né? Eu vou só modificar esse meu botão aqui, para ele ficar bem semelhante ao outro, tá? Basicamente, eu vou clicar com o botão direito, clicar em editar botão, e aqui, item hidden, eu vou escolher a minha imagem de Toggle Off. E no item shown, Toggle On. Vou clicar em OK, e olha que legal. Agora, quando eu clico nesse botão, já aparece aqui a nossa tabelinha. E é isso, pessoal. Mas, Raz, você disse que ia explicar qual que é a diferença das duas. Bem, basicamente, existe uma diferença que pode impactar na escolha, tá? Vamos entender ela agora. Bem, basicamente, tanto no mapa quanto na planilha da tabela, nós levamos um campo para a seção de filtros, tá? Que é esse campo aqui, Toggle. Como vocês podem observar aqui, Toggle. Então, na tabela, nós só marcamos a opção 1, né? E no mapa, nós marcamos, quer dizer, nós excluímos a opção 1. É diferente, né? Então, esse filtro é o que pode impactar na sua escolha. Mas por que, Marcelo? Bem, basicamente, a opção 1 aqui, essa primeira construção, como vocês podem observar, ela faz uma filtragem do dado. Então, quando o projeto carrega, seja no Tableau Server, no Tableau Online, ou na própria máquina de vocês, quando o projeto carrega pela primeira vez, ele carrega apenas os dados necessários, né? Então, os dados que estão sendo filtrados, eles não são necessários, então eles não são carregados, tá? Então, com isso, a gente pode ter, entre aspas, um pequeno ganho ali na performance. E já a segunda opção, quando o projeto inicia, o Tableau ele carrega todas as informações necessárias para mostrar essa planilha aqui que está sendo escondida por esse botão, tá? Então, com isso, por isso que o carregamento, né, e a mudança de um para o outro é tão rápido, porque com essa segunda opção, na verdade, não tem uma mudança, como no primeiro. Essa segunda opção, ela basicamente mostra um projeto, uma planilha que está sendo escondida por detrás dos panos, tá? Então, quando eu clico, quando esse botão aqui está ativado, basicamente minha planilha aparece, e quando ele está desativado, o meu objeto da planilha, ele desaparece. Só que o Tableau, ele carrega todas as informações necessárias para mostrá-lo ali quando o usuário clicar e tudo mais. Mas, Raz, qual que eu devo escolher? Depende, tá? Eu acho que depende muito do projeto de vocês. Se vocês tiverem um projeto com muitos indicadores e vocês quiserem colocar essa funcionalidade basicamente em quase todos os indicadores, eu talvez recomendaria a primeira opção, porque talvez vocês podem ter um ganho maior de performance, tá? Porque, como eu disse, quando o projeto carrega, ele só vai carregar
as informações necessárias. E como as planilhas que estão escondidas, na verdade, estão sendo filtradas, estão com os dados filtrados, então pode ser que você tenha um carregamento maior. Eu não vou confirmar com toda certeza aqui, porque isso pode mudar, eu posso estar falando groselha aqui, tá? E já, se vocês tiverem um projeto talvez um pouco mais simples, ou utilizar essa funcionalidade apenas em um ou outro indicador, eu recomendo a segunda opção, porque é uma segunda opção mais nativa, né? É uma opção bem mais rápida de ser utilizada e ser criada, né? E eu acho que com essas questões é bem melhor utilizar ela, tá? Bem, é isso. Eu não quero induzir ninguém a escolher um ou escolher outro. Eu quero que vocês se questionem sobre qual utilizar, tá? Mas eu gostaria de ouvir de vocês qual opção vocês gostaram mais. E escreve aqui no comentário que eu vou gostar muito de ler elas, tá bom? É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu gostei, porque isso ajuda muito o canal, vocês não têm ideia, tá? Isso ajuda muito mesmo. E eu fico por aqui. Até mais, que é a porta do bate no som no bate. E... exatamente. E tchau!